Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do, in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and now it's hot again. It's been a while since my last complaint about being hot in this place. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about, well, some stereotypes of people who have specific political opinions, at least in Brazil. I don't know how things are in your country right now, but in Brazil we have these differences, and I included here some vocabulary. In addition to this discussion that we have here, which is a little bit humorous, we also have an extra text and more information, way more information, about the situation here in Brazil, so you can understand, at least in a more accessible way, what things are like here in Brazil regarding politics. And if you would like to discuss this and other topics in Brazilian Portuguese in a very engaging and educational way, and I mean discuss, it's not us teaching you how to speak, it's you speaking and us enabling you to speak more about the topics that are important to you. You might want to join us in our conversation club. And if I were you, I would take advantage of the offer that we have right now, at least as of the publication of this episode, because for your first 3 months, you'll have 80% off of the monthly fee, and you get to get together with us and discuss things in Portuguese with us teachers. It's me, Brigitte, and Kelly right now, and with the other students who all have different backgrounds, have different accents as well, and have different things to tell us. So it's always a good learning experience. Agora nós vamos começar com o episódio de número 255, uma história de dois tios. Tudo começou de maneira civilizada no jantar de família. O tio Zeca se levantou para pegar a travessa com arroz. Enquanto ele esticava o braço para pegar a travessa, a tia Júlia disse: se quisesse o arroz, era só pedir. Ao que o tio Zeca respondeu: eu tenho 2 braços e 2 pernas e sei me virar sozinho, diferente de certas pessoas que eu conheço. A tia Júlia respirou fundo. O rosto dela começou a se avermelhar. Isso foi comigo? Ela perguntou. E enquanto estava se sentando, meu tio respondeu: se a carapuça lhe serviu. Meus tios vivem em desavença. Desde jovens, eles têm visões políticas diferentes. Minha tia se identifica mais com a esquerda, meu tio com a direita. Minha tia fala de políticas igualitárias e afirmativas, como quem fala da 8ª maravilha do mundo. Já o meu tio acredita piamente na meritocracia e que o sujeito tem que aprender a se virar desde cedo, porque o Estado nunca vai fazer nada por ele. E os dois adoravam espezinhar um ao outro. Quando tinham chance, davam uma alfinetada como essa que meu tio acabou de dar na minha tia. Se a carapuça me serviu, seu rabo, seu filho da mãe. Você fica falando isso porque eu recebi auxílio do governo quando fiquei desempregada. E é justamente por isso que você acha que o governo tem que ficar dando bolsa esmola com o dinheiro do contribuinte. Você só sabe é puxar a sardinha para o seu lado. Isso sim. Ah, claro. E agora sou eu quem passa o pano para o presidente condenado que eu elegi. Mas isso são águas passadas. Águas passadas o meu rabo. E é sempre essa mesma rusga. Meus tios são muito opiniosos. Não tem reunião de família em que um não suba no palanque para dar um verdadeiro sermão para os presentes. Eles acusam os outros parentes de ficarem em cima do muro, não tomarem partido. Eu até já tentei apoiar um ou outro para ver se a conversa esfria.
Mas quem disse que dá jeito? Se eu tento ser razoável com qualquer um deles, dizem que eu sou do contra. E se eu concordo com um ou com outro para aplacar os ânimos, dizem que eu estou fazendo média e que sou um puta de um vira-casaca. Por isso, decidi parar de tapar o sol com a peneira. Não dou mais murro em ponta de faca, porque estou ficando velho e não doido. O fato é que ambos são dois chatos e prefiro não lidar com nenhum. E depois de terminarem a refeição, meus tios perceberam que não tinha mais pudim. E refeição que faça jus ao nome, tinha que ter uma bela de uma sobremesa. E naquele momento, ambos se entreolharam e depois perguntaram se minha avó não podia, quem sabe, fazer mais um pouquinho de pudim. E eles podiam até comprar os ingredientes, tanto para ajudar a economia local, minha tia disse, como para pagar por aquilo que se come, meu tio declarou. E a minha avó, que não tinha um posicionamento lá muito claro, resolveu fazer o pudim porque era isso que ela gostava de fazer. O fim de ano está chegando, pelo menos no momento que eu estou gravando este episódio, aqui em outubro de 2024, e com o fim de ano, as reuniões de família. E é nessa situação em que o narrador está. Ele está em uma reunião de família e ele disse que tudo começou de maneira civilizada no jantar de família. E quando ele diz de maneira civilizada, isso significa de maneira educada, de maneira polida. Quando uma pessoa é civilizada, ela é educada, ela tem boas maneiras, ela é respeitosa e ela não é agressiva. Por exemplo, mesmo sendo concorrente, ou seja, estando em uma competição, é importante tratar as outras pessoas com civilidade, ou seja, é bom tratar as pessoas de maneira civilizada. O que nem todo mundo faz, né? Especialmente no trânsito aqui no Brasil. Todo mundo esquece de ser civilizado. Daí o narrador começa a falar de fato da festa. Ele começa a dizer que o tio Zeca, a Zeca é a redução de José Carlos, então José Carlos, Zeca. O tio Zeca se levantou para pegar a travessa com arroz. E ele estava lá, esticando o braço. E a tia Júlia disse, se quisesse o arroz, era só pedir. E o tio Zeca respondeu, eu tenho 2 braços e 2 pernas e sei me virar sozinho. Aqui nós já começamos com um pouco de conflito. Mas antes, o vocabulário. Primeiro, o tio Zeca foi pegar a travessa. E a travessa, normalmente, é de vidro. Muitas travessas que a gente usa aqui nas cozinhas no Brasil é de vidro. E ela é longa e não é profunda. Ela é longa e não é profunda. E, normalmente, a gente coloca alguma comida que vai servir várias pessoas. Pode ter uma travessa de arroz, uma travessa de salada, uma travessa de macarrão. Então, isso é muito comum nas cozinhas. Aqui em casa mesmo eu tenho 2 travessas. Uma maior para frango e macarrão e uma menor para salada. O tio Zeca fez um esforço, ele esticou o braço, mas pegou a travessa. E a tia Júlia disse, olha, se quisesse, era só pedir. Ou seja, bastava pedir. E a estrutura era só mais o infinitivo é muito utilizada para sugerir que algo poderia ser feito
de uma maneira mais simples. Por exemplo, eu não sei por que você foi explicar esse termo com tantas palavras. Era só dar a tradução. Não precisava explicar com tantas palavras. Era só dar a tradução. E às vezes acontece, né? Os meus alunos dizem: Nossa, professor, eu não pude vir para a aula e agora eu tenho muitos problemas e eu tô. Calma, calma, calma. Era só me dizer e a gente remarcava. Não se preocupe. É porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? E a outra coisa que o tio Zeca disse em resposta foi que ele não precisava da ajuda dela porque ele sabia se virar. E essa é uma expressão muito comum no dia a dia. Quando alguém se vira, isso significa que essa pessoa consegue fazer algo por conta própria. Ela não precisa da ajuda de outras pessoas. Por exemplo, eu estava andando de carro e pum! O pneu estourou. Então eu perguntei ao meu amigo: Você quer que eu ajude? E o meu amigo disse: Não, não, não se preocupe. Eu posso me virar. Eu sei me virar aqui. E aqui já temos um conflito porque a tia ofereceu ajuda e o tio disse: Não quero essa droga de ajuda. Ele disse com o tom das palavras. Ele poderia ter dito: Não, muito obrigado, eu mesmo posso fazer isso. Mas ele respondeu: Eu tenho 2 braços e 2 pernas. Isso é bem grosseiro. Daí a tia respirou fundo. Ela começou a se avermelhar. Ela começou a ficar vermelha. E aí ela disse: É comigo? E o tio respondeu: Se a carapuça lhe serviu. E quando a gente diz isso, geralmente é uma frase fechada, né? Se a carapuça serve. Essa é uma expressão mais fácil de exemplificar do que de explicar. Vou dar 2 exemplos para você. O primeiro é o seguinte: imagine que 2 vizinhos não gostam um do outro. Eles têm problemas de convivência. Aí um dos vizinhos diz assim: Meu Deus, aqui só mora idiota. Nesse local só mora idiota. E aí o outro vizinho: Você está falando comigo? E o primeiro vizinho diz: Bom, se a carapuça serve, significa se você se identifica com isso, então é com você. Um outro exemplo que eu posso dar é, e isso acontecia muito em casa. A minha mãe às vezes dizia assim: Ai, filho nenhum me ajuda, são todos um bando de preguiçosos. Aí eu digo: Eu sou preguiçoso, mãe? Eu ajudo a senhora. Aí ela: Olha, se a carapuça serve. Então, tipo, é uma crítica, né, que ela direcionou para várias pessoas, incluindo a mim, mas ela não disse claramente que era eu. Aí você talvez pergunte: Mas o que é carapuça? A carapuça é um tipo de chapéu. Eu vou ter ele lá no guia de aprendizagem, uma imagem de uma carapuça. E agora nós passamos a conhecer melhor o tio Zeca e a tia Júlia desse narrador. O narrador disse aqui que os tios vivem em desavença, né? Um tio é da esquerda, ou melhor, a tia é da esquerda, o tio é da direita. E quando a gente fala de esquerda e direita, nesse caso, são os espectros políticos. Nós temos a direita, temos a esquerda. E tem gradações. Então tem extrema esquerda, extrema direita, centro-direita, centro-esquerda e outros nomes também. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma explicação mais detalhada dessa nomenclatura em português. Os tios viviam em desavença porque a tia falava de políticas igualitárias,
como se fossem a oitava maravilha do mundo, e o tio acredita piamente na meritocracia, que são coisas bem opostas se a gente fala de política. Mas aqui nós temos algumas palavras boas. A primeira delas é desavença. E a desavença, ou numa pronúncia mais relaxada, desavença, é uma briga, é um desacordo, é uma falta de acordo. Uma desavença pode ocorrer por causa de um mal-entendido. A gente combinou uma coisa, você não fez, e aí eu fico sendo seu inimigo. Isso é uma desavença. Por exemplo, hoje teve uma desavença muito grande no trabalho. O chefe disse que precisava de tudo hoje ainda, mas os funcionários disseram que era impossível cumprir tudo naquele dia. Então teve uma desavença e agora ninguém se entende. E a gente pode falar também de desavença entre países, entre culturas. Existe uma desavença muito popular, muito conhecida aqui no Brasil, entre o sudeste do Brasil e o nordeste do Brasil. É outra coisa de política que eu vou colocar lá no nosso guia de aprendizagem, que vai ser publicado uma semana depois da publicação desse episódio em áudio. A expressão a oitava maravilha do mundo é uma expressão exagerada e normalmente a gente usa isso de maneira cômica para dizer que algo é muito bom ou é impressionante. Por exemplo, olha, podem falar do que quiser, mas esses robôs que fazem a limpeza na casa, para mim são a oitava maravilha do mundo. Eu ligo, coloco o robozinho no chão e vou dormir. Quando eu me acordo, a casa está limpinha. Para mim, eles são a oitava maravilha do mundo. Para mim não, porque eu tenho um cachorro e um gato, e eles são malucos, então eles brigariam com o robô. Mas dizem que é muito bom. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi que o tio, o Zeca, acredita piamente na meritocracia. E quando você acredita piamente em algo, você acredita fortemente nisso. Você não duvida disso. Você tem total confiança nisso. Por exemplo, eu acredito piamente que qualquer pessoa pode aprender português. Tem gente que diz, eu não consigo aprender as estruturas, eu não consigo fazer a conjugação. Não se preocupe. Precisa de mais esforço às vezes, precisa de mais tempo, mas todo mundo pode aprender português. Eu acredito piamente nisso. E o tio não acredita em português. O tio acredita em meritocracia. E a meritocracia é um termo que ficou mais popular nos últimos 6, 7 anos aqui no Brasil, mas é um termo antigo. E quando a gente fala de meritocracia, é uma crença de que as pessoas devem alcançar o sucesso por elas mesmas, ou seja, fazendo esforços próprios. Elas não vão contar com privilégio nem com ajuda externa. Por exemplo, aqui na nossa empresa, as promoções são baseadas na meritocracia. Se você tem maior desempenho, isso significa que você faz mais e tem maior reconhecimento. Não é por ser amigo do chefe que você vá ser promovido. Aqui é meritocracia. Seu desempenho é a sua promoção. E o narrador ainda faz aqui mais alguns comentários, dizendo que os tios adoravam espezinhar um ao outro e, quando tinham chance, davam uma alfinetada em alguém. Aqui são dois termos muito bons. Um deles, hoje em dia, é considerado mais literário, o outro é bem comum. O termo literário é espezinhar. Eu falo essa palavra com os meus amigos, eles entendem.
a minha família usa essa palavra. Mas alguns jovens vão dizer, ai nossa, espezinhar, essa palavra não existe. Existe. Você pode espezinhar as pessoas que disserem que não existe. Porque espezinhar significa humilhar. Ou seja, você pisa nessa pessoa, você trata ela como se ela não valesse nada. Claro, você não vai espezinhar ninguém porque ela não fala essa palavra. Mas tem gente que gosta de espezinhar os outros por causa da gramática, né? É a polícia gramatical. Aqui nessa casa não existe polícia gramatical, tá? E dar uma alfinetada é uma expressão muito boa. É quando você faz um comentário sutil, um comentário provocador para incomodar ou irritar outra pessoa. Uma alfinetada nunca vai ser uma crítica aberta para todo mundo, né? Vai ser um comentário ali, piu, sarcástico, ele vai, incomodar, mas ele não vai ferir. Por exemplo, eu tenho um amigo que sempre se esquece da carteira quando a gente convida ele para ir ao restaurante. Então, na última vez que a gente se reuniu, eu dei uma alfinetada. Eu disse, olha, a gente até pode convidar o Paulo, né? Mas vamos logo avisar da carteira, porque senão ele esquece. Isso é uma alfinetada. Não é uma crítica. Uma crítica ou um ataque. Ou melhor, se eu espezinhasse esse meu amigo, eu diria, é melhor não convidar ele porque ele sempre se esquece da carteira. É muito conveniente. Isso seria espezinhar. Agora, uma alfinetada é, olha, vamos convidar ele, mas avisa logo, tá? Porque o bichinho, coitado, tem a memória tão ruim. A gente tem que ajudar, né, os velhinhos que estão ficando caducos. Isso é uma alfinetada bem grave. Mas ainda é uma alfinetada. E o alfinete é um pequeno instrumento que a gente usa, às vezes para costura. Ele tem um corpo de ferro muito fino, parece uma agulha, e ele tem uma bolinha para ser a cabeça. Então, o alfinete tem uma cabeça, a cabeça do alfinete, e se você pega o alfinete, a ponta dele, né, e toca no corpo, faz piu, ai, é muito fino, dói. E para facilitar a sua vida, lá no guia de aprendizagem, nós temos a foto de um alfinete. E aí nós voltamos para a conversa dos tios, porque a resposta da tia não foi nada educada, tá? Ela não foi muito civilizada, não. A resposta dela foi, se a carapuça me serviu, o seu rabo, seu filho da mãe. Se a carapuça me serviu, o seu rabo. Ai, meu Deus. Eu estudei na universidade 7 anos para ensinar essa expressão. Eu vou explicar por quê. Quando a gente pega uma afirmação que uma pessoa disse, né, algo que a pessoa disse, e acrescenta o meu rabo ou o seu rabo, pode ser o rabo de qualquer pessoa envolvida, isso mostra discordância total e indignação com o que a pessoa disse. É uma forma de negar ou de mostrar menos valor para algo dito antes. Vou dar um exemplo. Eu trabalho como tradutor e um amigo diz assim, por favor, faça uma tradução para mim. Eu não posso te pagar, né? Mas a gente é amigo e amigo se ajuda. E a minha resposta é, amigo se ajuda o meu rabo. Eu não vou pagar as minhas contas com a sua amizade. Amigo se ajuda o meu rabo. Eu não vou pagar minhas contas com a sua amizade. É uma expressão bem forte. E o rabo é
a parte de trás do corpo da gente, onde a gente se senta, o bumbum ou a bunda. Mas é uma palavra mais vulgar, porque normalmente quem tem rabo é animal. Hum? Então, se você diz isso, é porque você está com raiva. Alguém pede dinheiro e diz: "Ah, você tem tanto dinheiro", aí você pode responder: "É, eu tenho tanto dinheiro, meu rabo tá doido? Eu tô sem dinheiro, menino". Que é uma coisa que às vezes nós dizemos para os nossos amigos. E a tia explicou por que é que o tio está dando uma alfinetada. A tia tinha perdido o emprego e ela recebeu um auxílio do governo quando ficou desempregada. Ela recebeu um auxílio-desemprego. Eu tenho mais informações sobre isso lá no guia de aprendizagem. E antes de continuarmos, uma pequena explicação cultural. Aqui no Brasil, se você trabalha em um trabalho registrado, ou seja, se você tem um emprego de carteira assinada, você tem direito ao seguro-desemprego, né, quando você perde o emprego depois de um tempo. Algumas pessoas dizem que esse seguro-desemprego não deveria existir, porque se uma pessoa sai de um emprego, ela tem que procurar outro rápido. Outras pessoas dizem que o seguro-desemprego tem que existir, porque se uma pessoa perde um emprego, ela talvez precise fazer cursos, fazer capacitações para voltar ao mercado de trabalho. E muitas pessoas que estão associadas à direita, aqui no Brasil pelo menos, não aceitam o seguro-desemprego. Dizem que não deveria existir. Agora voltando para a história, porque o tio Zeca criticou esse ponto da tia Júlia. E a tia Júlia menciona isso nessa história. Daí, o tio Zeca ainda continua com o argumento. O tio Zeca disse que a tia Júlia só defende o governo porque ela acha que o governo tem que dar bolsa esmola com o dinheiro do contribuinte. E que por causa disso, a Júlia está puxando a sardinha para o lado dela. Aqui temos alguns pontos. Tem um ponto cultural que eu preciso explicar de novo. No Brasil, nós temos algumas medidas que o governo adota, né? Ele adota essas medidas para combater a pobreza e a desigualdade, especialmente a pobreza extrema. Então, se você é muito, muito, muito pobre, você tem direito a receber dinheiro do governo. Esse dinheiro que vem, normalmente tem um nome específico. Pode ser uma bolsa. Então, a gente chama bolsa escola, que era para garantir que os filhos das pessoas mais pobres estivessem na escola. Tem bolsa família, que é uma renda que os pobres ganham para comprar comida mesmo, essas coisas, e garantir que a família esteja toda saudável. E são nomes que o governo dá. O tio fala bolsa esmola. E a esmola é o dinheiro que a gente dá, geralmente de caridade, para uma pessoa que está pedindo na rua. Geralmente as pessoas dizem: "Oh, uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha por caridade". E aí as pessoas dão ali 50 centavos, R$ 1. As pessoas criticam esse programa do governo chamando de bolsa esmola, mas outras pessoas dizem que é muito importante. E a bolsa escola e outras bolsas também são pagas com dinheiro dos impostos. E o dinheiro dos impostos é o que o narrador, melhor dizendo, o tio Zeca chamou de dinheiro do contribuinte. O contribuinte é quem paga impostos. Esse é um termo mais técnico, mais comum nos jornais. Hoje em dia as pessoas estão usando uma tradução direta do inglês, chamando de pagador de impostos. Mas contribuinte é um termo muito mais comum nos documentos no Brasil. Ah, e o tio Zeca disse que a
Tia Júlia só sabia era puxar a sardinha para o lado dela. E quando alguém puxa a sardinha para o próprio lado, isso significa que ela tem um comportamento, ela tem uma ação egoísta. Ela tenta ter vantagem em toda situação. Não importa o que aconteça. As outras pessoas podem sofrer, as outras pessoas podem ter problemas, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Ou seja, eu vou fazer algo para me beneficiar. E o Zeca disse que a Júlia puxava a sardinha para o lado dela porque ela defendia a política do governo. Então, se ela não ganhasse o dinheiro do governo, ela não defenderia. Essa é a lógica do Zeca. E eu vou dar outro exemplo, claro, de puxar a sardinha para o próprio lado. Imagine o seguinte, você mora em um condomínio. E é um condomínio muito grande. Então, no condomínio, na reunião do condomínio, cada morador puxava a sardinha para o próprio lado. Todos queriam que as melhorias fossem feitas primeiro em suas próprias áreas. Se vai ter uma reforma, tem que reformar primeiro o meu prédio, depois faz os outros. Então, se eu digo isso, eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma nota adicional, porque a expressão original não era essa. A expressão original era puxar a brasa para a sardinha. Mas mudou com o tempo. Quando o tio Zeca falou que a tia Júlia só fazia isso porque ela estava ganhando alguma coisa, ela só defendia porque ganhava algo, a Júlia contra-atacou, ou seja, ela devolveu o ataque. Ela disse, e agora sou eu quem passa o pano para o presidente condenado que eu elegi. Claro que ela está falando do presidente que o outro tio aqui, o Zeca, escolheu. E a expressão que ela usou foi passar o pano ou passar pano. E quando você passa o pano para alguém, geralmente para alguém, isso significa que você tenta justificar, ou você minimiza os erros ou as falhas de alguém. Você diz, não, ele não fez isso por querer, ele não fez isso de propósito, ele é uma boa pessoa. E aí eu posso dar um exemplo que é bem próximo de mim. E é bem próximo de mim porque eu já fui professor de educação pública infantil também, e muitos pais passam o pano para os filhos, ou passam o pano para os erros dos filhos. O que eu vou contar não aconteceu comigo, aconteceu com um excelente amigo meu, e ele estava na escola, dando aulas, e um aluno, bateu na cara da outra aluna. E foi uma briga feia. Crianças de 8, 9 anos. Deu um problema enorme. Quando os pais foram para a escola, para conversar com os diretores, com os professores, o pai do menino que bateu disse, mas é porque meu filho é um pouco agressivo. Ele está assim porque a mãe dele agora está trabalhando fora de casa e ele fica sem ter contato com ninguém em casa. Então, esse pai está passando o pano para o filho, passando o pano para o erro do filho ali, porque ele diz que o filho tem justificativa, ele pode bater nos outros, porque ele está sem a mãe em casa. A mãe foi trabalhar e ele ficou sozinho, então ele está irritado. Como professor, eu tenho vontade de dizer, tá bom, agora pronto, minha mãe não está em casa, eu vou bater em todo mundo. Só que a gente não pode dizer isso para os papais, Então, o que a gente diz? Entendo, mas é feio, não pode deixar o seu filho bater nas outras crianças. Ou seja, pare de passar o pano para o seu filho. Coisa! Eu falo isso, eu sempre fico um pouco irritado, porque eu vejo muito isso. Mas vamos continuando,
A tia Júlia, então, acusa o tio Zeca de passar o pano para um presidente condenado e o tio Zeca diz: Isso são águas passadas. Isso são águas passadas. E quando a gente diz, isso são águas passadas, isso significa que já aconteceu, não é mais importante, não tem mais relevância. Ou seja, esse problema está no passado. Por exemplo, quando éramos mais jovens, nós brigávamos muito. Ele não concordava com as minhas opiniões, eu não concordava com as dele. Mas isso são águas passadas. Hoje, a gente se entende bem. Então, hoje a gente já não briga mais, porque essas brigas são águas passadas. Daí o narrador diz que é sempre essa mesma rusga, ou seja, é sempre essa discussãozinha, essa briga, e geralmente uma rusga é um conflito pequeno, é uma brigazinha, mas que ocorre com certa frequência. Por exemplo, depois de uma rusga sobre quem deveria pagar a conta, os amigos passaram semanas sem se falar. Foi só uma discussãozinha, mas foi um impacto muito grande que teve. Então, eles tiveram uma pequena rusga sobre quem deveria pagar a conta e agora eles não se falam mais. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra, rusga. E a rusga que o narrador fala aqui é que o tio Zeca e a tia Júlia sempre ficam pim, 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 dando alfinetadas um no outro e que isso sempre acontece nas reuniões de família. Aliás, em todas as reuniões de família, um deles sobe no palanque para dar um sermão. E subir no palanque tem dois sentidos. Aqui no monólogo, alguém sobe no palanque, essa pessoa fala como se ela estivesse fazendo um discurso importante. O palanque é uma plataforma mais alta, né? Uma pessoa pode subir no palanque e falar para todo mundo ouvir. Todo mundo vai ouvir e prestar atenção, porque a posição dela, física, né, a posição, é mais alta. Em inglês, essa expressão tem a ver com caixas de sabão, mas no Brasil isso não existe. Então, no Brasil, alguém sobe no palanque para dar um discurso. E a outra expressão que o narrador utilizou foi sermão, dar um sermão. Um sermão é uma fala longa e moralista. Normalmente, a gente dá um sermão com lições de moral. Um sermão pode começar, por exemplo, assim: Eu vou dizer para vocês que é muito feio roubar. Aquele que rouba vai sofrer as consequências, porque todos sabem que blá, 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 blá. E um sermão normalmente é longo e enfadonho, é chato. Você, meu Deus, eu não aguento mais esse sermão. Por exemplo, a gente chegou na faculdade às 7h30 da manhã. A professora se irritou com uma pergunta e começou a dar um sermão sobre como os jovens de hoje em dia deveriam ser mais educados. A professora começou a dar um sermão sobre como os jovens de hoje em dia deveriam ser mais educados. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas palavras adicionais além de sermão, porque temos muitas palavras para falar de uma conversa longa e chata. E aí o narrador continua falando sobre os tios, porque os tios têm um comportamento combativo. Essa palavra não está no monólogo, combativo, mas é o comportamento dos tios. Por quê? Os tios sobem no palanque, né, para dar um sermão e
O que é que eles dizem no sermão? Bom, eles dizem muita coisa. Primeiro, eles dizem que os outros parentes ficam em cima do muro e não tomam partido. Eles dizem que os outros parentes ficam em cima do muro e não tomam partido. Ficar em cima do muro, quando alguém fica em cima do muro, isso significa que essa pessoa fica neutra. Ela não apoia nenhum lado e ela não apoia nenhum outro. Isso significa que ela não se compromete com nenhum dos dois lados. Aqui no Brasil, se você está falando de política e uma pessoa fica em cima do muro, a gente chama informalmente de isentão ou isentona. Isso vai estar lá também no guia de aprendizagem. Mas, em geral, uma pessoa que fica em cima do muro não é bem vista por nenhum lado nem pelo outro. E o isentão, ou melhor, a pessoa que fica em cima do muro, ela não toma partido. Quando você toma partido em uma discussão, em uma briga, em um conflito, isso significa que você escolhe um lado e você apoia uma das partes envolvidas. Por exemplo, um casal de amigos está brigando e eles perguntaram a minha opinião. Eu mesmo não vou tomar partido, porque eu sou amigo dos dois. E se eu apoio esse, aquele vai ficar com raiva. Então, eu prefiro não tomar partido. E o narrador mesmo até tentou ajudar. Ou ele tentou se envolver um pouco. Ele tentou ser razoável com eles, mas quando ele é razoável, os tios dizem que o narrador é do contra. E quando o narrador concorda com os tios para aplacar os ânimos, os tios dizem que o narrador está fazendo média e que ele é um puta de um vira-casaca. Meu Deus, tem muitas expressões aqui, duas delas, uma delas, na verdade, é um pouco vulgar. O narrador disse que tenta ser razoável, ou seja, ele tenta ser justo, equilibrado, ele tenta ser lógico, né? Ele tenta talvez fazer algum argumento. E os tios dizem que ele é do contra. Alguém que é do contra discorda dos outros, né? Discorda das outras pessoas, mesmo quando não tem um motivo claro. Discorda só por discordar. É uma pessoa do contra. Inclusive, tem um personagem de uma história em quadrinho aqui no Brasil que se chama do contra. Se as pessoas gostam de azul, ele gosta de vermelho. Se as pessoas gostam de correr, ele gosta de andar. Então, ele nunca gosta do que os outros gostam, porque ele é do contra. O narrador disse também que quando ele tenta aplacar os ânimos, ou seja, quando ele tenta acalmar os ânimos, ou acalmar uma briga, por exemplo, os tios dizem que ele está fazendo média e que ele é um puta de um vira-casaca. E aplacar significa reduzir a intensidade, reduzir a força, acalmar. Se você está aplacando os ânimos, e aqui os ânimos é quando alguém está com muita raiva, né? Você quer acalmar essa pessoa. A outra expressão que o narrador disse foi fazer média. E quando você faz média com alguém, você tenta agradar a essa pessoa, mesmo sem acreditar no que você diz. Quem faz média tenta ser bem visto, tenta ser bem recebido, mesmo que não seja uma coisa sincera. E um exemplo que eu sempre dou dessa expressão é de um colega de trabalho que eu tive. Ele sempre fazia média com os chefes. Ele chegava na empresa e dizia: "E aí, chefinho, como é que vão as coisas? Olha, a sua decisão de mudar a localização dos produtos foi uma decisão excelente.
O chefinho é muito inteligente. Caramba, eu queria ser inteligente como meu chefe. Ele está ali fazendo média com o chefe. E está fazendo média porque ele quer alguma coisa. Ele quer alguma vantagem. E quando os tios acusaram o narrador de ser um puta de um vira-casaca, quando a gente diz que uma pessoa é vira-casaca, significa que ela muda de opinião ou ela muda de lado com facilidade. Quando é conveniente, ela vira casaca. Por exemplo, no jogo de 2014, do Brasil contra a Alemanha, tinha muitos brasileiros virando a casaca. Eles viram que o time do Brasil, o time de futebol, começou a perder e levar gol, eles disseram, pronto, eu não torço mais para o Brasil, eu torço para a Alemanha. Então eles viraram a casaca. E geralmente alguém que vira a casaca é uma pessoa que não é muito confiável, porque se hoje ela está do seu lado, amanhã ela pode estar contra você. E a expressão ser um puta de um tadadá, ou ser uma puta de um ou uma tarará, é uma expressão vulgar, mas é muito informal. E isso é uma maneira de intensificar aquilo que se diz depois. Então, ser um puta de um vira-casaca significa ser um vira-casaca muito frequente, uma pessoa que faz isso com muita frequência. É comum também, quando faz muito calor, alguém dizer: nossa, eu odeio essa cidade. Está fazendo um puta de um calor hoje. Está fazendo um puta de um calor hoje. Eu estou dizendo muito essa palavra porque é a expressão, mas eu tenho que avisar, é uma expressão vulgar. Então, se você usar essa expressão, use perto de amigos. Não use perto de desconhecidos. Não é legal. E o narrador tanto foi acusado que decidiu parar de insistir. Ele decidiu parar de tapar o sol com a peneira e parar de dar murro em ponta de faca, porque, como ele diz, ele está ficando velho e não doido. Quando a gente tapa o sol com a peneira, a gente tenta esconder um problema ou tenta ignorar um problema, mas é impossível fazer isso. Então, uma opinião que muitos brasileiros não gostam de dizer é que o Brasil, às vezes, é um lugar inseguro. Então, eu digo para você, olha, eu não vou tapar o sol com a peneira. Eu não vou dizer que o Brasil é um local com muita segurança. Mas é possível viver se você souber o que fazer e onde andar. Eu não vou tapar o sol com a peneira e dizer que o Brasil é uma maravilha. Não é, mas é um lugar muito bom. E isso é realmente a minha opinião. Porque tem muita gente que diz, nossa, o Brasil é maravilhoso. Olha, eu não vou dizer que é maravilhoso. Tem lá seus problemas, não vou tapar o sol com a peneira. Mas é um local muito bom também. E dar murro em ponta de faca. Quando você dá murro em ponta de faca, você insiste em algo que não tem chance de ter sucesso. Quanto mais você insiste, mais problemas você causa para você. Por exemplo, eu já tentei falar com o meu marido, disse para ele que ele deveria parar de beber, mas ele não para. E eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou pedir o divórcio. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca e dizendo para ele para mudar. Não, eu vou pedir o divórcio. E, no final, mesmo depois de ficarem espezinhando um ao outro, dando alfinetadas um no outro, os tios perceberam que tinha uma coisa que eles queriam, que era a sobremesa, porque
numa refeição que faça jus ao nome, tem que ter sobremesa. E quando a gente diz que algo faz jus ao nome, isso significa que essa coisa cumpre, ela corresponde às expectativas. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que macarrão instantâneo é uma refeição. Olha, não é uma refeição, não. Uma refeição que faça jus ao nome é arroz, feijão, batata, carne, se a pessoa come carne, salada, se a pessoa come salada. Tem que ser uma refeição completa. Macarrão instantâneo não faz jus ao nome de refeição. E se você pensar, eu tenho muitos alunos italianos e quando eles veem a pizza do Brasil, eles ficam aterrorizados, porque dizem que a pizza do Brasil não faz jus ao nome. É outra coisa, mas não é pizza. Será que você tem essa opinião? Me conta depois. E no final, eles queriam essa sobremesa, porque refeição que é refeição tem sobremesa para os tios, e pediram ajuda à avó. E como a avó nem é de esquerda, nem é de direita, e também ninguém sabe o que ela é, fez o pudim, porque é o que ela gosta de fazer. Bom, agora nós vamos escutar esse episódio mais uma vez, mas dessa vez numa velocidade mais natural e numa pronúncia mais relaxada. Tudo começou de maneira civilizada no jantar de família. O tio Zeca se levantou para pegar a travessa com arroz. Enquanto ele esticava o braço para pegar a travessa, a tia Júlia disse: "Se quisesse o arroz era só pedir." Ao que o tio Zeca respondeu: "Eu tenho 2 braços e 2 pernas e sei me virar sozinho, diferente de certas pessoas que eu conheço." A tia Júlia respirou fundo. O rosto dela começou a se avermelhar. "Isso foi comigo?" ela perguntou. E enquanto estava se sentando, meu tio respondeu: "Se a carapuça lhe serviu." Meus tios vivem em desavença. Desde jovem, eles têm visões políticas diferentes. Minha tia se identifica mais com a esquerda, meu tio com a direita. Minha tia fala de políticas igualitárias e afirmativas como quem fala da 8ª maravilha do mundo. Já o meu tio acredita piamente na meritocracia e que o sujeito tem que aprender a se virar desde cedo porque o Estado nunca vai fazer nada por ele. E os dois adoravam espezinhar um ao outro. Quando tinham chance, davam uma alfinetada, piu, como essa que meu tio acabou de dar na minha tia. "Se a carapuça me serviu, seu rabo, seu filho da mãe. Você fica falando isso porque eu recebi auxílio do governo quando fiquei desempregada." E é justamente por isso que você acha que o governo tem que ficar dando bolsa esmola com o dinheiro do contribuinte. Você só sabe puxar sardinha pro seu lado, isso sim. "Ah, claro. E agora sou eu quem passa o pano para o presidente condenado que eu elegi." Mas isso são águas passadas. Águas passadas o meu rabo. E é sempre essa mesma rusga. Meus tios são muito opiniosos. Não tem reunião de família em que um não suba no palanque para dar um verdadeiro sermão para os presentes. Eles acusam os outros parentes de ficarem em cima do muro, não tomarem partido. Eu até já tentei apoiar um ou outro para ver se a conversa esfria, mas quem disse que dá jeito? Se eu tento ser razoável com qualquer um deles, dizem que eu sou do contra. E se eu concordo com um ou com outro para aplacar os ânimos, dizem que eu estou fazendo média e que eu sou um puta de um vira-casaca. Por isso, decidi parar de tapar o sol com a peneira. Não dou mais murro em ponta de faca, porque estou ficando velho e não doido. O fato é que ambos são 2 chatos e prefiro não lidar com nenhum. E depois de terminarem a refeição, meus tios perceberam que não tinha mais pudim. E refeição que faça jus ao nome tinha que ter uma bela de uma sobremesa. E naquele momento, ambos se entreolharam e depois perguntaram se minha avó não podia, quem sabe, fazer mais um pouquinho de pudim. E eles podiam até comprar os ingredientes, tanto para ajudar a economia local, minha tia disse, como para pagar por aquilo que se come, meu tio declarou. E a minha avó, que não tinha um posicionamento lá muito claro, resolveu fazer o pudim, porque era isso que ela gostava de fazer. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast.
Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!